Fala galera, bem-vindo ao Pode Literar e o tema do episódio de hoje é a paixão pela vida e pela morte de Manuel Bandeira. Meu nome é Maria Eduarda. Eu sou a Milene Ribeiro. E eu sou Thaísa Nascimento. Nós somos estudantes do terceiro ano do curso de Informática aqui do IFBA Campus Eunápolis e para dar início ao nosso podcast, iremos iniciar com uma frase de Manuel Bandeira. Eu me amo, porque se eu não me amar, quem vai me amar? Roda a vinheta! No episódio de hoje saberemos um pouco mais sobre o nosso protagonista Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, nascido no Recife, no Pernambuco, no dia 19 de abril de 1886. Ainda em sua juventude, ele chegou a se mudar para o Rio de Janeiro, onde ele cursou o ensino médio no Colégio Dom Pedro II. No ano de 1903, mais ou menos, ele foi estudar arquitetura na Escola Politécnica de São Paulo, mas precisou sair. Mas você tá ligado que ele saiu porque ele tinha um motivo muito específico, né? Porque assim, Manuel, quando tava ali no auge da sua adolescência, em média com 17 anos por aí, ele descobriu que ele tinha uma doença chamada tuberculose. E aqui no Brasil não tinha um tratamento eficaz na época. Foi assim que ele continuou seguindo a vida dele. Porém, em certo momento, ele precisava buscar um tratamento. Foi assim que ele vai se mudar lá para a Suíça. Porém, devido à Primeira Guerra Mundial, ele vai voltar aqui pro Brasil. E ele já vai voltar com seu primeiro livro finalizado, que é aquele chamado A Cinza das Horas. Você conhece? Conheço. Se eu não me engano, ele foi lançado no ano de 1917. Esse livro é repleto de poemas de sonetos, rimas ricas e métricas perfeitas. Sim, inclusive, esse livro ele não agradou muito o público por conta da sua influência estética parnasiana e simbolista. E para quem não lembra, o parnasianismo tinha como principal objetivo se opor ao sentimentalismo existente no romantismo e às prosas propostas pelo naturalismo e realismo. Eles tinham o propósito de ser perfeita e, para isso, seus autores buscavam as palavras ideais para construir os poemas com racionalidade. Tinha entre as características a arte pela arte, que era uma doutrina que defendia a autonomia da arte e ela privilegiava sempre a estética. E tinha a poesia antissentimental, que ela era alienada à sociedade, porque para eles o objetivo da arte seria produzir o belo, trazendo uma linguagem culta e de difícil compreensão. Já o simbolismo ele trazia uma sintesia, que era a presença da musicalidade e oposição também ao realismo e naturalismo, trazendo elementos místicos e transcendentais. Que interessante, mas diferentemente do que aconteceu com o Manuel quando ele lançou o livro A Cinza das Horas, 2 anos mais tarde, Manuel agradou muito ao escrever Carnaval, onde ele já mostrava suas tendências modernistas. Modernismo é um movimento literário que tem a intenção de romper aquelas formas tradicionais de expressão artística. Ou seja, é um movimento que fazia uma revolução, porque ele buscava por uma expressão artística nacional e inovadora, principalmente na parte da literatura, onde eles valorizavam o cotidiano e trazia uma linguagem simples, que seria de fácil entendimento. No início, havia um desejo muito grande de usar a arte para representar a realidade aqui do nosso país, no caso a realidade brasileira. E com o tempo, os modernistas se libertaram até mesmo dessa obrigação. Posteriormente, Manuel participou da Semana de Arte Moderna, de 1922, que foi um evento que deu início ao modernismo no Brasil. Mas vale lembrar que Manuel Bandeira não participou fisicamente, mas sim uma de suas obras, a qual foi o poema Os Sapos. E eu vou ler aqui um trecho para vocês. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano agudo, diz, meu cancioneiro, é bem martelado. Esse poema foi lido na abertura, onde seria declamado por Ronald de Carvalho, em meio à vaia do público. Tudo porque o poema ridicularizava o parnasianismo, pelo seu apego à métrica, né? E essa obra foi uma espécie de declaração de princípios modernistas, e dessa forma estava liberado os versos sem rima. A obra de Manuel Bandeira foi profundamente marcada pela tuberculose e pela iminência da morte. Seus textos, principalmente os primeiros livros, são pessimistas e melancólicos, ainda que simples e direto. Mas também passou a abordar temas com mais encanto, sendo que muitos deles tinham foco mais das recordações de sua infância. Nas obras de Manuel, o cotidiano era um dos seus principais temas, abordando também temas como a infância, a família e os amigos.
Porém, os críticos faziam uma relação com a sua doença e suas obras, principalmente na parte dos poemas, onde a gente consegue enxergar a presença do sentimento de tristeza, de angústia e de mágoa. A partir de então, como consequência, a sua obra ela fica marcada também pela sua própria biografia, com forte influência de sua própria realidade. Nesse sentido, a ideia da morte é uma presença constante em suas obras, e a gente consegue observar isso quando a gente partir para o nosso momento literando. Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente cai, gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim, dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então, galera, após essa citação, esse momento, né, que a gente teve aqui, a gente pode observar e até sentir mesmo a profundidade da escrita e a melancolia que é trazida. E Desencanto é o primeiro poema dentre vários que estão presentes no livro A Cinza das Horas, que a gente citou no início do episódio, que foi escrito, né, no período do parnasianismo. Mas apesar da escrita desse poema ter traços modernistas, vale salientar que ele não é um soneto, e sim um verso livre. E este poema mostra um enorme sofrimento e angústia, e no decorrer da leitura fica mais expresso e nítido a dor que é sentida. Principalmente pela parte de como o autor produz seus versos, promovendo assuntos recorrentes do Manuel Bandeira como a questão da sua própria vida, e também o tamanho da dor aprisionada em seu peito, como por exemplo nesses trechos. Eu faço versos como quem chora, e eu faço versos como quem morre, onde nesse segundo a gente consegue ver, a gente consegue visualizar a relação que ele faz com a sua própria vida, já que Manuel Bandeira esperou a morte durante toda a sua vida, por consequência do diagnóstico precoce que ele recebeu da tuberculose. Sim, ele usava essa dor proveniente da doença como uma inspiração para os seus poemas, que quase sempre eram sofridos, tristes e desiludidos. O poema Desencanto, por exemplo, representa a fuga do sofrimento do autor, que através disto ele tentava se distanciar daquele momento sombrio de sua vida. No trecho e nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. É perceptível como o autor ansiava pela vida, como se ela estivesse passando depressa e deixando em sua boca um sabor amargo de sofrimento. Então, nesse poema a gente também vê figuras de linguagem presentes, né? Como, por exemplo, a comparação em eu faço versos como quem chora e em eu faço versos como quem morre, utilizando a palavra como um elemento comparativo e a metáfora em meu verso é sangue. Uma das características desse autor também é o erotismo, e aqui a gente observa com base em um desejo não realizado dele, onde ele diz, assim dos lábios corre. Dessa maneira, a gente consegue verificar nessa obra e em tantas outras, né, a abordagem de Manuel Bandeira que traz em específico a amargura de sua vida e de seu sofrimento, que na tentativa de se refugiar, alcançando uma saída de sua vida desiludida, as expressas em cada verso de seu poema. Dessa forma, a gente conseguiu conhecer um pouco mais de quem era Manuel Bandeira, esse grande representante do modernista, um homem pernambucano, escritor de tantas obras que foram e que são e que continuam sendo significantes e que infelizmente veio a falecer em 13 de outubro de 1968, aos 82 anos de idade, no Rio de Janeiro. Tivemos em vista que grande parte dos seus feitos originaram da sua vida amargurada e sofrida, mas que sempre foram escritas de forma brilhante e enriquecedora. E não é à toa que ele foi eleito como membro da Academia Brasileira de Letras em 1940, onde ele foi o terceiro ocupante da 24ª cadeira. E graças ao seu brilhantismo, conseguimos ter esse episódio com informações marcantes e singulares. Então, gente, chegamos ao final deste episódio, né? Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos que tenham gostado. E fiquem ligados e ligadas que ainda tem muita coisa interessante por vir. No próximo episódio ouviremos sobre Mário de Andrade. Não percam, pois está imperdível.